Oi gente, bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar sobre o gráfico de combinação, ou gráfico de dois eixos. Nesse gráfico, ele permite comparar dois fatores que são medidos de maneira diversa num mesmo gráfico. Isso é interessante porque, por exemplo, quando a gente falou de inflação e meta de inflação, foi fácil colocar tudo no mesmo gráfico, pois tanto a inflação quanto a meta de inflação são medidas da mesma forma. Mas e se a gente quiser trabalhar com dois fatores que são relacionados, mas eles são medidos de magnitude muito diversa? Por exemplo, agora a gente vai trabalhar com a chuva anual no país e com a geração de energia hidrelétrica. São medidas de forma diferente, mas são completamente relacionadas. Então vamos para a prática que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E vamos ver se vocês se apaixonam por esse gráfico tanto quanto eu. Vamos lá! Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar de energia hidrelétrica, vamos falar de precipitações. Só que assim, eu dei uma olhada agora e percebi que os dados que a gente tem de precipitação a nível nacional, eles vão até uma data X, que eu acho que é 2010, ou seja, eles são muito antigos. Então, eu dei uma adaptadinha aqui, mas não se preocupem, que vocês vão continuar aprendendo o conteúdo e vocês vão ver vai ser um exemplo legal. A gente vai trabalhar com o nível dos reservatórios e fazer a correlação disso com o nível de geração de energia elétrica. E mais ou menos a lógica é a mesma e o gráfico de combinação de eixos vai ser interessante igual. Então vamos lá, primeiro eu queria mostrar para vocês essa notícia aqui da Agência Brasil, essa parte que eu destaquei aqui. O nível dos reservatórios do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que é responsável por cerca de 70% do armazenamento de água para geração de energia no país. Só essa informação aqui que eu queria chamar a atenção. Então a gente vai trabalhar com o nível dos reservatórios do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, já que ele responde por 70% da energia elétrica do país. Então, dito isso, a gente pode sair dessa notícia e vamos pegar as informações aí desse subsistema. Para chegar nessas informações, a gente pegaria aqui no Operador Nacional do Sistema Elétrico. Eles têm dados aqui, volume útil dos principais reservatórios, e aí a gente pode selecionar período e selecionando os dados. A gente deu uma sorte nesse sentido porque alguém já fez isso para nós. Então aqui nesse gráfico que vem desse blog aqui, a gente tem o nível dos reservatórios no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, Sudeste e também no Sul. Mas esse aqui é o mais importante, né, gente? Porque, como a gente viu, ele responde por 70% da geração de energia no Brasil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dados aqui a partir de, acho que 2008 até 2014, que é quando a gente tem dados sobre geração de energia elétrica. Ainda não saiu os dados de geração de energia elétrica com o ano base 2015. Então a gente vai trabalhar aí de 2008 a 2014. Agora eu vou reduzir aqui, vou pegar a nossa planilhazinha, vamos botar aqui a data, 2008, 2014, 2008, 2009, vamos puxar isso aqui até 2014 e vamos digitar rapidinho aqui, vamos pegar aqui os dados 2008. Como é um percentual aqui, gente, eu vou colocar 0,83, né? Que a gente coloca assim porque depois ele se transforma numa fração. 2009, 0,82, 79, 89, 0,72. Isso aqui é que é a parte mais interessante que eu queria chamar a atenção de vocês. Que a gente está passando por um período de seca bem pronunciada, né, nesse subsistema. Então vamos colocar aqui nível dos reservatórios. Sudeste, Centro-Oeste. Bom, qual é a outra informação que a gente precisa? Geração da energia elétrica do Brasil. Para a geração de energia elétrica, a gente sempre vai olhar o balanço energético nacional, que tem informações bem completas, é feito pelo Ministério de Minas e Energia. Aqui no site que a gente colocou o link para vocês, tem uma tabela
que distingue a oferta de energia por fonte, que é esse aqui. Oferta e demanda de energia por fonte. Tem de 1970 até 2014. Então vamos lá. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Agora vocês vão ver que essa tabela é mais esse banco de dados ele é bem completo, mas portanto ele é um pouco complicado também. Ele vai dividir assim, vamos voltar para o começo. Ele vai dividir por fontes primárias. Então aqui a gente tem o petróleo, que é a principal fonte, né, do Brasil. Depois a gente tem gás natural, carvão a vapor, carvão novamente, e energia hidráulica. É isso que a gente está procurando, né, gente? Então aqui na primeira linha já tem a produção. Só que a gente está trabalhando com 2008 a 2014. Então vamos puxar para o lado aqui. Ó, como eu disse, o último dado que eles têm é 2014, porque ainda não saiu o balanço de 2006, cujo ano base vai ser 2015. Então vamos lá, vamos pegar 2008 aqui, 2014, vamos copiar. Eu acho que a gente não consegue. Primeiro a gente vai ter que colar aqui assim, né? Só colocando aqui, só que a gente precisa que fique de cima para baixo, né? Que é a forma como a gente está colocando. Então eu vou copiar novamente e dessa vez eu vou transpor. Pronto. Agora eu vou colocar aqui geração de energia hidráulica, né? Eles utilizam às vezes hidrelétrica. Tá, gente, agora a gente já tem um gráfico. No gráfico de combinação eu vou ter que primeiro inserir ele. Já vou mostrar para vocês então como a gente faz. A gente seleciona aqui, coloca inserir, clica aqui. Desculpa. A gente vai clicar aqui, né? Que é inserir gráfico de combinação. E vamos clicar aqui em criar gráfico de combinação personalizado. A gente tem aí os dois valores, só que a gente vai precisar clicar aqui, ó, eixo secundário, na parte, porque essa é a moral do gráfico de combinação. Ele trabalha com valores que são muito distintos. Por exemplo, se a gente usasse um gráfico normal, percebam como o valor aqui, nível dos reservatórios, nem aparece no gráfico, porque é um valor muito pequeno. Então a gente não consegue visualizar, por isso que a gente tem que colocar aqui, ó, em nível secundário. Pronto, agora a gente já está conseguindo visualizar bem melhor. Eu vou dar OK e vou explicar melhor para vocês o que aconteceu aqui. Antes de qualquer coisa, vamos transformar esse nível dos reservatórios em percentual, já que eles são percentual, né, efetivamente. Eu vou selecionar eles, vou clicar aqui em página inicial e vou clicar aqui nesse ícone, estilo de porcentagem. Cliquei, pronto. Já atualizou no nosso gráfico aqui também, já ficou porcentagem. Bom, gente, o que a gente tem nesse gráfico aqui? A gente tem, de um lado, a geração de energia hidráulica, que é a linha laranja, como a gente pode ver aqui. Ela está sendo marcada nesse eixo aqui, o eixo da direita. Então a gente pode ver que no nosso período de 2008 a 2014 houve uma subida e depois um declínio. E do outro lado a gente tem o nível dos reservatórios da região sudeste e centro-oeste. A gente pode ver que até aqui na metade do nosso período estava bem e depois disso começou a cair fortemente. E daí o que o gráfico nos mostra? Que existe uma relação entre as duas variáveis, porque a geração de energia elétrica começou a cair junto quando o nível dos reservatórios começou a cair. Então olha que interessante, a gente consegue colocar no mesmo gráfico dois indicadores que, embora sejam medidos de maneira diferente, têm algum tipo de relação. Então a gente consegue fazer essa relação ficar bem visual. Agora a última coisa que falta é a gente colocar os anos aqui embaixo, né? Porque o gráfico de combinação ele não consegue pegar desde o princípio essa informação. Então eu vou selecionar aqui, vou selecionar dados, e agora onde diz rótulo do eixo horizontal categoria, eu vou clicar em editar e vou selecionar o intervalo dos anos e vou dar OK.
Pronto, gente, já temos aí nosso gráfico. Vou aumentar um pouco a fonte, que tá pequeno. Ops. Vamos ver como é que fica se a gente colocar uma fonte 20 aqui em tudo, se a gente consegue mudar em tudo ao mesmo tempo. Então já tá bacana aí o gráfico. Agora só uma mentinha. Bom, gente, então agora para concluir, como já é de praxe, vamos fazer o mesmo processo, só que no Google Docs, que está disponível para qualquer pessoa utilizar, é gratuito e tem muitos recursos também. Então vamos lá, primeiro eu vou copiar os nossos dados aqui, que a gente já formatou, e vou colar aqui numa planilha. Pronto, já temos os dados, eles já estão selecionados, então eu vou clicar aqui em inserir, gráfico. Agora, gente, ele está dando aqui algumas sugestões, mas a gente não vai acatar as recomendações. A gente vai clicar aqui em tipos de gráfico e a gente vai selecionar esse gráfico que a gente queria, que é o gráfico de combinação. Ó, o Google também está disponibilizando esse tipo de gráfico. Vou selecionar ele. De cara a gente vê que não está nada a ver, né? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, usar a coluna A como rótulos, porque a coluna A onde tem os anos, ele não está utilizando como rótulos. O Excel também ele não faz isso automaticamente, né, como a gente viu. Então eu vou clicar aqui, pronto, já estão os anos aqui embaixo. Agora, qual é a outra coisa que a gente tem que fazer? Eles estão apresentando os dois valores no mesmo eixo. Então, naturalmente, como a gente viu, o nível dos reservatórios acaba não aparecendo. Então a gente vai clicar aqui em personalização. Ups, demorou um pouquinho. Eu vou descer aqui até aqui série, vou selecionar uma das duas séries, pode ser nível dos reservatórios aqui, e vou colocar eixo direito, então ele vai separar os dois eixos. Pronto, gente, já está o gráfico mais ou menos com a cara do que estava antes, né? Dá para colocar outras coisas, dá para vir aqui em geração de energia elétrica e dizer que a gente quer que apareça o valor. Olha aí que interessante, já aparece certinho o valor em megawatts da energia hidráulica. E aqui outra coisa interessante do Google também é que ele já até põe um título, ó, geração de energia hidráulica versus nível dos reservatórios. Então o Google ele facilita mais ainda pra gente, eu acho que é até mais prático, né, que o Excel. Claro, teria que dar uma polida ainda em algumas outras coisas, mas em geral vocês entenderam a ideia. Vocês podem vir aqui e salvar a imagem. E como sempre utilizar depois nos relatórios que vocês forem fazer, nos trabalhos, pesquisas, no que vocês quiserem. Esse exemplo naturalmente não vai ter uma utilidade direta para vocês, mas era só mais para mostrar o sistema mesmo do gráfico e espero que seja útil para vocês. Se ficou alguma dúvida, por favor, nos avisem. Obrigado e até a próxima.